Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Carlos Gabriel de Andrade Varela, curso Segurança do Trabalho à tarde. Minha professora é Solange Lopes de Alencar. Sou do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e eu irei apresentar o seminário sobre a escravidão na Idade Moderna. Os tópicos que eu irei apresentar serão escravidão na Idade Moderna e processo de colonização do Brasil, escravidão na atualidade, diferenças entre a escravidão na Idade Moderna e a escravidão na Antiguidade, e, por último, escravidão na Idade Moderna e o período da História Única. Escravidão na Idade Moderna e processo de colonização do Brasil. A escravidão no território brasileiro se deu a partir do momento em que os portugueses aqui chegaram. Usavam da mão de obra indígena para a retirada do pau-brasil em troca de quinquilharias. Eles se aproveitavam dos nativos do território brasileiro. A partir do descobrimento do Brasil em 1500, Portugal já começou a utilizar da mão de obra escravizada dos indígenas, que realizavam um trabalho braçal em troca de coisas que não tinham muita importância para Portugal, as quinquilharias. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, no território brasileiro, não existia nenhum tipo de escravidão com as características da escravidão da Idade Moderna. Havia sim uma escravidão entre os nativos do território brasileiro, os indígenas, mas era uma escravidão muito pequena, totalmente diferente da escravidão que se deu início com a chegada dos portugueses. Fazendas produtoras de açúcar. Até o século XVII, o Brasil foi o maior produtor de açúcar do mundo. Para as enormes, a partir de 1530, começaram a ser implantadas as grandes fazendas açucareiras no Brasil. Foi nesse momento que se deu início à grande atrocidade que iria permanecer por séculos na nossa sociedade e até hoje permanece. Para as enormes fazendas de cana-de-açúcar, os portugueses precisavam, obviamente, de uma grande quantidade de pessoas para trabalharem nessas fazendas. E assim começou de fato a escravidão de indígenas nessas fazendas. Porém, houveram alguns fatores que não permitiam os colonizadores usarem somente da mão de obra indígena nessa produção de açúcar. E alguns desses fatores foram o extermínio da população indígena por conta das doenças que eram responsáveis por muitas mortes, e por conta também da própria colonização, que gerou um enorme genocídio da população indígena. Fuga dos indígenas das áreas de colonização e resistências também foram alguns desses fatores. Na década de 1560, precisando de uma mão de obra grande, obediente e barata para as plantações, africanos escravizados foram trazidos ao Brasil para trabalharem nas grandes plantações. Daí vai começar a sociedade escravista. Os escravos estavam presentes em outras diversas tarefas, além das plantações de cana-de-açúcar. Escravos urbanos, que eram prestadores de serviços, escravos na extração aurífera, que eram os escravos que trabalhavam nas minas, extraindo ouro e pedras preciosas, e outras plantações, tabaco, café, algodão. E essa sociedade escravista foi construída pelo trabalho escravo de africanos e indígenas. Existiam escravos para todo e qualquer tipo de trabalho braçal, que não fosse intelectual, existia todo tipo de trabalho. Mas como era o processo da chegada desses escravos africanos no Brasil, no território brasileiro?
Os escravos africanos eles eram capturados por traficantes africanos de tribos rivais e vendidos aos traficantes portugueses e transportados até o Brasil por esses navios chamados de navios negreiros, como tem na imagem, e dependendo das condições a viagem levava de 1 a 6 meses. Os traficantes separavam famílias, pessoas e pessoas da mesma tribo para evitar o acontecimento de revoltas. E o transporte era feito nesses navios negreiros, como tem na imagem, que era feito de uma forma totalmente desumana. Milhares e milhares de pessoas, adultos, crianças, amontoados uns em cima dos outros, passando meses e meses na mesma posição e nessa desumanização. As punições eram diversas. E algumas dessas punições é o chicote, como tem na imagem. Totalmente desumano. E outro tipo de punição e castigo é a máscara de Flandres, que é essa máscara que normalmente ela cobria o rosto inteiro e tinha só uns furos no nariz e nos olhos para respirar, na boca para respirar. E normalmente essas máscaras elas eram utilizadas como punição ao escravo que se embebedava além da conta e atrapalhava na produção do seu senhor, né? E eles castigavam eles dessa forma. E também acontecia muito de ser utilizada a máscara de Flandres nas minerações, nas extrações de ouro e de pedras preciosas, por conta do medo do senhor dos escravos ingerirem as pedras preciosas e tirarem depois de maneira natural. As reações e formas de resistência. Os quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos. O maior quilombo existente no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, localizado em Pernambuco, e foi um grande símbolo da resistência africana às atrocidades da escravidão. As fugas, como forma de resistir a toda a violência que estava acontecendo com eles, os escravos fugiam de suas fazendas e normalmente eles fugiam para quilombos ou também com o objetivo de formarem quilombos. Outra forma de resistência muito triste foi o suicídio, como tem na imagem, o escravo tentando se suicidar. O suicídio como forma de resistência também era uma fuga daquela realidade que eles queriam fugir daquilo, daquela violência que eles sabiam que estavam longe de acabar. E também a resistência como suicídio, já que com o suicídio os senhores estariam perdendo o valor de um outro investimento nesses escravos que se suicidavam. Assassinato e sequestro de senhores, como forma de vingança e resistência. A capoeira, que era uma forma de resistência às violências que os escravos sofriam. A religião, o candomblé, que até hoje resiste na nossa sociedade. E enfim, após séculos de escravidão, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea oficializou o fim da escravidão no Brasil, porque o fim entre aspas, porque a escravidão aconteceu, mas não aconteceu. O fim da escravidão aconteceu, mas não aconteceu, porque as pessoas escravizadas elas não foram remuneradas de nenhuma forma e
também não foram dados nenhum tipo de terras para eles viverem. Não foi dado nada. Só soltaram as pessoas que eles escravizavam como bichos. E essas pessoas eram obrigadas a voltar a trabalhar nos mesmos lugares que elas trabalhavam. Escravidão na atualidade. Por mais que a escravidão seja uma prática proibida no Brasil e no mundo, ainda existem muitos casos de exploração de mão de obra, principalmente em países com fracas leis trabalhistas. Um levantamento promovido pela ONG estadunidense Freed the Slaves estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo. E como nessas matérias de jornal vem mostrando um pouco disso que acontece atualmente, trabalhadores da Amazon em 20 países fazem greve durante a Black Friday. Da África do Sul à África, a Itália, trabalhadores devem exigir melhorias nos salários e condições de trabalho. E outra, empresa é condenada por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão em Anápolis. Eles ficavam alojados em casas sem condições de higiene, dormiam em colchões no chão e não recebiam alimentação suficiente. Tudo isso são as permanências da escravidão em nossa sociedade atual. Esses homens ricos, como na Amazon, essa empresa rica, que já é rica e busca ainda mais lucrar em cima de pessoas que necessitam desses trabalhos para sobreviverem. É uma tristeza. Escravidão moderna e escravidão na antiguidade. A escravidão na antiguidade era muitas vezes ligada a uma questão de condição financeira do indivíduo. Algumas dessas questões que levavam as pessoas a serem escravizadas na antiguidade eram pessoas presas por conta da guerra, a escravidão por dívidas, e o Estado também poderia recrutar pessoas para grandes obras por um determinado tempo. Mas quais são as diferenças desses tipos de escravidão? A escravidão na antiguidade foi muito diferente da escravidão na Idade Moderna. Esse tipo de escravidão que acontecia na Grécia, na Roma e em outros lugares, não tiveram toda uma sociedade construída sob o trabalho escravo. E também existia a mobilização social. A escravidão na Idade Moderna aqui no Brasil, também como diferença, existia o tráfico transatlântico, que esses traficantes faturavam muito, mas muito, com esse tráfico de pessoas. E também acontecia de que os escravizados na Idade Moderna, eles eram transportados de um continente para outro. Eles tinham toda uma cultura mudada, tinham toda a sua vida mudada. Escravidão na Idade Moderna e o perigo da história única. Bom, eu vou começar a falar das relações da escravidão na Idade Média, na Idade Moderna aqui no Brasil, e o vídeo O Perigo de uma História Única, com a frase do cantor e compositor Emicida, na música Milionário do Sonho. E a frase é: quem vê só um lado do mundo só sabe uma parte da verdade. E é exatamente esse o perigo de uma história única. A história dos africanos e dos indígenas não começaram de forma alguma na escravidão. Os povos africanos e indígenas são e sempre foram nações riquíssimas em todos os sentidos culturais, povos com costumes e línguas diversas e cheias de histórias lindas e de ancestralidade,
É necessário que todos nós busquemos o conhecimento para acabar com esse pensamento monótono e mentiroso de que a história de todo um povo se resume à escravidão, ao acontecimento da escravidão. E é totalmente mentira. Isso não é verdade. Precisamos buscar o conhecimento para entendermos e vermos o quão lindas são as histórias desse povo antes da escravidão. Uma cultura rica na imagem que mostrando muitas coisas lindas desses povos. Bibliografia usada e sites complementares. Os sites que eu usei, um levantamento promovido pela ONG estadunidense que fala sobre o total de pessoas que trabalham no Brasil e no mundo em situações análogas à escravidão, e os trabalhadores da Amazon que fizeram greves.